Olá, João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Mas sabemos que não basta apenas crer, porque fé sem obras é morta. Mas Deus, o Pai, deu seu Filho para o mundo ou enviou Jesus ao mundo? Deus, o Pai, amou o mundo ou amou os homens que era do mundo? Deus, o Pai, não deu o seu Filho para o mundo, e nem amou o mundo, como está escrito em João 3,16. Nem tudo que está escrito nas Escrituras é verdade. Para provar, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18, 19, 20, 21 e novamente o 16. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado, pois não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isto também não é a totalidade da verdade, porque crianças e aqueles como crianças não crer. Não crer. Não entende o significado da palavra fé. E nem por isso são condenados. Deixai vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Versículo 19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifesta que suas obras são feitas em Deus. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito que ele deu o seu Filho. Mas vamos ver o que está escrito em João 1,11. Versículo 11, versículo 12, versículo 13. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 11. Mas ele veio para os que eram seu. Ele veio. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou tanto o mundo. Não é o que está escrito? Mas Deus amou o mundo?
Vamos ler. Está escrito, João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram os teus, e tu o deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Manifestei-me o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele amou o mundo? Ou os homens que estavam no mundo que o Pai deu para ele? O correto seria, nas traduções atualizadas, o termo mundo e o termo deu está em colchete, mas não estão. Está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o correto seria, porque Deus amou tanto os homens que estavam no mundo, que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir. Porque Deus amou tanto os homens que no mundo estava, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prova, João 17, 6. Manifestei-me o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e eles obedeceram a tua palavra. Deus, ó Pai, deu o seu Filho para o mundo. Não é que está escrito? Mas não é verdade. Deus, ó Pai, enviou o seu Filho ao mundo. Deus, ó Pai, amou o mundo. Não é o que está escrito? Mas não é verdade. Deus, ó Pai, amou os homens que no mundo estava. João 20, 21. Então Jesus lhe disse pela segunda vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou. Assim como o Pai me enviou. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Também como o Pai me enviou, assim também vos envio. João 1,11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu o deste a mim, e eles obedeceram a minha palavra. Porque Deus amou o mundo. Não, porque Deus amou o quê? Porque Deus amou tanto os homens que estavam no mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus Rei fiel,